Olá, meus amigos queridos, meus irmãos de caminhada. Eu sou a Teri de Moraes, da Casa Espírita São Luís de Salete, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho que está no capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e dos laços de família. No decorrer dessa passagem, desse texto, tem uma parte que diz assim: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí, aclamados como o soldado que sai triunfante da réfrega. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre essa parte que eu acho muito interessante para o momento em que estamos passando, porque achamos por vezes que o sofrimento vai nos fazer mal, mas o sofrimento está aqui para nos auxiliar, desde que saibamos bem sofrer, desde que saibamos entender o porquê desses sofrimentos e dessas dores, e como nos diz não falir murmurando. Se usarmos esses momentos para reclamar, para nos queixarmos, para ficar falando e murmurando sobre as dificuldades, vai ser mais difícil, pois que Deus não dá prova maior do que as forças que os nossos ombros podem carregar, não é? Então que nós aprendamos com essas dificuldades a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas que usam essa dificuldade como um degrau para evoluir, um degrau de aprendizado. As nossas vidas são cheias de dificuldades, de provas que temos que passar, e temos que aprender a viver com essas dificuldades e provas, pois que talvez este seja o momento mais propício para nos lapidarmos, para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas que acolhem essas dores, essas dificuldades, para nos fazer crescer, para nos fazer melhor do que já somos. Estamos numa caminhada, temos defeitos, mas temos qualidades. Somos sim bons também, e essas dores pelas quais estamos passando são para que possamos nos tornar ainda melhores. Felizes seremos nós se não nos entregarmos ao murmúrio e reclamações, mas sim agradecermos essas oportunidades de Deus para a nossa vida, essas oportunidades que o Evangelho nos diz que devemos aproveitar, porque assim sairemos triunfantes desse momento, dessas aflições pelas quais estamos passando. Cabe sim a cada um de nós entendermos as nossas situações da vida, entendermos essas dificuldades, essas angústias e fazermos o nosso melhor. Existem dificuldades que não cabe a nós resolvermos, mas que possamos entender então essa diferença entre o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar. E o que a gente não puder mudar, que possamos aceitar com resignação, porque essa resignação nos faz ser mais fortes, mais corajosos. Às vezes é difícil, sim, a gente passar por angústias, dificuldades e superarmos sem nos queixarmos, porque somos habituados a isso, né? A reclamarmos das nossas situações, da nossa vida. Mas quantas são as bênçãos que temos na nossa vida? Por que não, então, falarmos dessas bênçãos ao invés de falarmos das dificuldades? Vamos contar as nossas bênçãos, contar as nossas alegrias e não as nossas angústias, as nossas dores e dificuldades. Muitas são as bênçãos que temos na nossa vida. Vamos avaliar essas bênçãos e fazer com que elas sejam cada vez maiores, porque cada dor, cada angústia, cada dificuldade está aí para nos impulsionar a crescermos, a sermos melhores, a nos tornarmos seres melhores. E quando para casa voltarmos, aí sim poderemos ser recebidos
como o soldado que sai triunfante da réfrega, da guerra, daquele momento de dificuldade, porque aquele momento fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa passagem e agradeço de coração, e que possamos todos superar esses momentos com muita fé, muito amor em Jesus Cristo. Obrigada, gente!